Bem, hoje que queria poder compartilhar com vocês é o seguinte. Há umas 2 semanas atrás eu assisti uma pregação, na verdade a uma videoaula de um livro que a gente está lendo, do Pastor Cote, e eu assisti uma pregação dele e aquilo lá tá na minha cabeça faz 2 semanas e me gerou uma preocupação muito grande. E o tema dessa mensagem, o tema que ele trata nessa aula, ele fala sobre a questão da libertação, sobre a questão da verdadeira salvação, da execução da salvação. E ele faz alguns comentários que ficou me incomodando muito. Nós estamos vivendo dias de hoje no Brasil e no mundo que ser cristão, ser crente, é algo extremamente comum, é algo extremamente normal. Se você for parar para prestar atenção, qualquer rua que você vá, qualquer lugar que você passe, às vezes comércio que você entre, tem música cristã tocando, tem pessoas, tem cantores gospel famosos na televisão passando. Eu acho que ontem eu estava no shopping lá em Taubaté, a gente passou em uma loja, 2 lojas, acho que umas 2 lojas que eu passei eu escutei música de crente tocando lá dentro. Pô, glória a Deus por isso. Isso é algo fantástico. Você poder entrar numa loja grande, estilo, eu acho que eu estava na loja Americanas. É uma loja grande, em vez de estar tocando Luan Santana, estava tocando Aline Barros. Eu não sou muito fã da Aline Barros, mas é melhor que o Luan Santana. Entendeu? É bem melhor que o Luan Santana, esses caras aí, esses funk nada a ver que toca aí, que pelo amor. Então, tipo, pô, isso é algo muito bom. Só que nesse DVD, o pastor colocou uma preocupação e aquilo realmente ficou latejando no meu coração. É, é normal hoje, em todos os lugares, a gente ter esse contato com esse mundo gospel, com esse mundo cristão, com esse mundo crente, com esse mundo igreja. Onde nós passamos, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Pelo menos aqui no Brasil é normal isso. Onde você passa, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já participou de uma igreja. Todo mundo gosta de ir na igreja. Ou até, tipo assim, simpatiza com a igreja. Fala, eu não frequento os cultos, mas eu simpatizo com a igreja. Eu acho legal. Eu moro em frente da igreja, eu moro no lado, eu escuto a igreja tocando e eu canto junto os louvores. Eu às vezes vou, às vezes não. Hoje nós temos eu acho que isso é um cenário muito brasileiro. Está muito ligado o mundo normal com a igreja. Aí vem aquela dúvida. Mas beleza, então. Então, se todo mundo canta música evangélica, se na televisão, em dia de sábado, passa um monte de coisa, um monte de programa com pessoas evangélicas, cantando músicas evangélicas, será que todos aqueles que falam Jesus, falam a respeito do nome de Jesus, estão realmente vamos falar assim, desse processo de salvação verdadeiro que a Bíblia traz? Será que todos nós estamos realmente posicionados dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus quer para nós, quer nos levar para a salvação? Será que nós estamos caminhando o caminho para a salvação, para a redenção? Ou será que nós estamos agindo como mais algumas pessoas que simplesmente estão simpatizando com o mundo cristão, com o mundo gospel? Essa é uma indagação que ele passou lá nesse DVD e aquilo ficou muito no meu coração essas semanas. Eu tenho orado muito sobre isso. Falei, puxa Deus, é verdade, quantos irmãos às vezes tem na igreja que eles gostam da igreja, eles gostam das pregações, eles vão com a cara do pastor, eles vão com a cara do ministro de louvor, eles participam, eles ajudam, eles vêm na reforma, ou eles, sei lá, eles estão junto com a igreja. Só que, será que eles estão realmente andando a passos indo para o caminho de Deus? Ou será que mesmo dentro da igreja eles estão meio perdidos? E era sobre isso, sobre essa questão que eu queria tratar com vocês hoje. O que Deus tem para nós, como Deus olha para nós, como é o tratar de Deus na vida de um verdadeiro cristão, naquele que realmente está seguindo o caminho de Deus, e aquele que não é. Se nós estamos realmente andando na direção de Deus, indo para o propósito que a Bíblia traz, de um verdadeiro evangelho, de um evangelho verdadeiramente bíblico, ou se nós estamos caminhando para um evangelho que não é aquele bíblico, é um simpatizante com a Bíblia. Sabe, eu estive pensando hoje à tarde, se você for ver, olha só, quando você sai do mundo, você era do mundo,
Você bebia, você fumava, você se drogava, você etc e tal. Aí você veio para a igreja. E beleza, você parou de fumar, parou de beber, parou disso, etc, etc, etc e tal. Porém, você conhece um amigo seu que ele é de uma religião espírita. Um outro cara que talvez frequenta até um centro de macumba. E um outro que é católico. E esse cara também fumava, esse cara também bebia, esse cara também se drogava. E por incrível que pareça, ele mesmo na religião dele, que a gente muitas vezes fala que, não, aquilo lá é tô capeta. O cara parou de fazer todas as coisas que você parou de fazer também. Puxa, e aí? Peraí, eu sou cristão, eu digo que a minha fé realmente me transforma, eu fui mudado, mas aquele cara que está naquela região também foi mudado. Aconteceu a mesma coisa com ele. Qual que é a diferença, então, entre a questão do cristianismo verdadeiro e a questão dessa transformação com as outras religiões, nas outras buscas, nas outras coisas? Eu quero falar com vocês hoje é isso. Gente, Deus, o ser transformado, o largar drogas, o largar cigarro, o largar bebidas, etc e tal, é um dos pontos da transformação de Deus. Mas nós temos muito mais com Deus que as outras religiões, as outras fés professadas não conseguem alcançar, que é a verdadeira salvação. Então hoje eu queria tratar com vocês isso. Eu queria seguir aqui. Deixa eu ver aqui. O tema, então, eu quero explicar para vocês o processo de restauração de Deus na vida de uma pessoa. Qual que é o processo que nós estamos passando, que o verdadeiro cristão tem que estar passando, para poder alcançar a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Beleza? O primeiro passo do processo é o seguinte. São 3 passos, né, que está no estudo lá e eu concordo plenamente. Sei que tem muitas aberturas em cada passo. Mas são 3 passos comentados. O primeiro é a regeneração. O segundo é a libertação. E o terceiro é a reeducação. Nós precisamos estar nesses 3 passos para realmente estarmos caminhando na direção de Deus. Eu vou explicar eles melhor para vocês. O primeiro passo é a regeneração. O que é a regeneração? É o momento onde você teve um verdadeiro encontro com Deus. É o momento onde você teve um encontro com Jesus Cristo e você ali foi salvo. O seu espírito foi regenerado. Aconteceu em você um novo nascimento. Bem, essa já é a primeira diferença entre nós e a questão das outras religiões. Daquilo que nós entendemos como outras religiões. Eles podem mudar os comportamentos. Porém, em Jesus nós temos o Espírito regenerado. Nós temos uma nova vida sendo introduzida dentro de nós, que é a vida que nos leva para a salvação. O nosso espírito é renovado em Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em nome de Jesus em João 3. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. João capítulo 3. A partir do versículo 3. Essa passagem é a passagem onde Nicodemos foi procurar Jesus para conversar. E olha aqui o que Jesus fala. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, esse é o primeiro passo, a primeira diferença que ocorre entre nós e as demais religiões. Nós somos renovados, nós somos regenerados. O nosso espírito é renovado, é transformado, ele nasce de novo. O que é isso? Quando você teve aquele encontro com Jesus, na primeira vez que talvez você veio na igreja, ou foi na segunda, ou foi na terceira, você escutou, eu não sei como foi o processo da sua salvação. Se você veio num culto e estava no culto aqui, escutou a palavra, já levantou, mas eu quero Deus, pronto, acabou, é isso aqui. Ou se você foi vários anos de pregação, vários meses a galera falando para você no seu ouvido, ou se talvez foi como aconteceu comigo. Eu cresci dentro da igreja evangélica, ouço de Jesus desde quando eu aprendi a ouvir, desde quando eu comecei a entender alguma coisa, eu escuto de Jesus,
Mas eu fui ter um encontro realmente pessoal com Jesus muito tempo depois, muitos anos depois. E depois somente desse encontro pessoal com Jesus, eu tive o meu espírito renovado, eu tive a minha vida transformada, eu tive o meu espírito, o meu interior, vamos falar assim, a parte do meu ser onde eu consigo decidir as coisas, totalmente renovada. Eu recebi uma nova vida, eu recebi um novo espírito. Então, esse é o primeiro passo da questão do processo de restauração nas nossas vidas. Você é regenerado. Isso é algo extremamente assim, instantâneo. Na hora que você abriu o seu coração, na hora que você realmente aceitou ter esse encontro com Deus, pá, você é renovado. Eu lembro de casos que nem uma vez a gente estava num culto, acho que era um culto de jovens, não lembro. E tinha uma amiga minha, muito amiga minha de escola, e ela era do mundão, eu era do mundão antes de eu voltar para a igreja e tal. Pá. E a gente estava preparando o culto de jovens assim, tal, eu vi a menina passando na rua, eu falei, nossa, que saudade de você, como é que você tá? Você tá bem? Não, eu tô bem, aquela pau, que legal, onde é que você vai? Eu vou para a igreja, eu vou para balada. Ó, vem à noite aí para a igreja. Para a igreja? É, vem no culto hoje à noite aqui. Ela, tá bom, eu vou. Mas você vai me buscar? Vou te buscar, vou lá na sua casa, te pego lá, vou lá. Fui, peguei a menina, levei ela para a igreja. Gente, eu não acreditava. Mas ela foi, no primeiro culto da vida dela, talvez, aceitou Jesus. Foi lá, aceitou Jesus, chorou pra caramba lá. Eu falei, meu Deus, isso aí é mentira, não é possível, isso aí não aconteceu, né? Foi assim do nada, eu esbarrei com ela na porta da igreja, ela entrou e falou, pô, amém, vamos ver. Aí depois a gente saiu, né, eu levei ela embora à noite, tá, pode deixar ela lá. Durante a semana eu liguei pra ela, acho que isso era no sábado. Na segunda eu liguei para ela, e aí, como é que você está? Falei, nossa, vem aqui, por favor, eu quero falar com você. Fui lá, e aí, como é que você está? Nossa, eu estou bem demais, eu li a Bíblia, eu li não sei quantos capítulos da Bíblia, e eu tinha um CD evangélico guardado lá em casa, eu estou escutando, e nossa, é muito bom, eu estou sentindo uma paz tão grande no meu coração, eu estou sentindo uma vida nova dentro de mim. Eu olhei assim e falei, meu Deus, Deus é Deus mesmo, não é possível, que fantástico. Ali eu consegui enxergar o verdadeiro nascimento acontecendo. Ela recebeu Deus. Foi no primeiro momento, foi no primeiro culto. Ela levantou a mão, foi lá na frente, aceitou Jesus. E a partir daquele momento, o coração dela, a vida dela começou a se movimentar para outro lugar. Isso para mim foi fantástico. Só que aconteceu o seguinte. Chegou na sexta-feira, eu fui lá buscar ela para o culto. Cheguei lá, e aí, irmão, vamos para o culto, né? Puxa, eu voltei com meu namorado. Legal, mas vamos pro culto mesmo assim. Mas eu vou sair com ele hoje à noite. Amanhã tem culto então, você vai? Não, amanhã eu vou. Beleza então. Voltou com o namorado, glória a Deus, tem que fazer o quê? Tá entendendo, mas Deus salvou ela. Ela teve um contato com Deus, ela teve uma experiência com Deus. Eu vi a mudança nos olhos dela, eu vi que era uma pessoa totalmente diferente. Fui no outro dia, não vou sair com o namorado hoje de novo. E aí o que aconteceu? Nunca mais voltou para a igreja. Eu não sei, já faz anos que eu não a vejo, ela mudou, sei lá, tal. Mas eu falei, caramba, mas o que é isso? Como é que um dia a pessoa está totalmente transformada, é uma nova pessoa, e passa um tempo, passa um período, ela simplesmente abandona Deus. E tipo, eu falei, dá para você ver quando é algo extremamente emocional, e quando é algo realmente que houve um toque da parte de Deus. E era verídico o toque da parte de Deus. Você via o rosto da menina, era outro depois do culto. Já teve casos de pessoas que eu orei e vi isso. A pessoa antes da oração era um negócio estranho. Depois que realmente largou o pecado, aceitou Jesus, cara, é um novo semblante, é uma nova... É algo novo. Só que uma semana depois, essa minha amiga simplesmente não voltou mais para a igreja, voltou para a vida dela, voltou para a fornicação, e aí voltou para a história dela. E não voltou mais para a igreja. Mas aconteceu. Eu vi. Eu presenciei. Eu vi que ela teve um contato com Deus. Aí entra então o segundo passo da questão da restauração. Eu falei sobre 3 passos. O primeiro é a regeneração. O segundo é a libertação. E o terceiro é a reeducação. Então, para você se manter salvo, para você manter a sua salvação, para você manter a sua vida nos trilhos do caminho de Jesus, você precisa andar nesses 3 passos. O primeiro é ser regenerado, ter um encontro com Deus. Isso é assim. O segundo é a libertação.
O que é a libertação? Infelizmente, muitas vezes nós pegamos a palavra libertação e logo a gente pensa demônio. Demônio pulando para tudo quanto é lado, gente torcendo o braço, gente rosnando, caindo, girando, babando, cuspindo. Libertação é voltada a demônio. A gente sempre enxerga isso. Porém, a verdade é que, biblicamente, a questão da libertação não é totalmente relacionada a demônios, mas é sim relacionada à vida da pessoa. Como isso? O pastor ilustra de uma forma muito legal e eu não posso adotar, eu acho que outra forma melhor que ele. Ele fala assim, demônios são simplesmente parasitas, igual parasita. O que é um parasita? Parasita é uma barata, é uma mosca, é um bicho estranho, um rato, são carrapato, são coisas que se alimentam, são bichos, são seres que se alimentam de outras coisas. Demônios são assim. Demônios, vamos chamar o demônio de uma barata. Demônio é estilo uma barata. Barata só aparece na sua casa, irmão, na boa. Ou quando você tem uma caixa de esgoto entupida no lado da sua casa, ou quando dentro da sua casa está começando a aparecer sujeira. Quando você não limpa bem a sua casa e começar a aparecer barata, quer dizer que está precisando limpar a sua casa. Não, barato não aparece assim do nada. É aqui, cheguei hoje aqui, a casa limpinha, olha que bonito, piso branco, piso bonito, olha que tudo limpo aqui. Se começar a aparecer barato andando nesse prédio, quer dizer que tem lixo em algum lugar. Pode ser o quê? Pode ser um pedaço de bolacha que alguém comeu dentro da igreja, deixou cair de algum lugar e a pessoa que foi varrer não viu. Pode ser alguma coisa suja lá atrás. Então, tipo assim, onde há lixo, há parasitas. Então, quando a Bíblia vem tratar sobre a questão da libertação, é sobre isso. Deus está querendo tratar sobre o lixo que existe na sua vida e na minha vida. Deus não está preocupado simplesmente com a questão dos demônios. Os demônios são parasitas. Na sua vida existe lixo. Se existe lixo, pode haver entrada de parasitas. Então, o que Deus quer tratar comigo, com você, é retirar o lixo da nossa vida. Se você retirar o lixo da sua casa, não vai aparecer barata, não vai aparecer rato. Mas se você deixar o lixo dentro da sua casa, vai aparecer barata, vai aparecer rato, vai aparecer um monte de coisa que você não gosta. Estou certo ou estou errado? Vocês estão me entendendo? Então, nós precisamos quebrar essa ideia do libertação totalmente relacionado com o demônio. Não é só isso. Ser liberto é você limpar da sua vida todo o lixo espiritual que você carregou. Por exemplo, você talvez se converteu quando você tinha 20 anos, 15 anos, 10 anos, não sei quando foi que você se converteu. Mas antes do momento que você foi regenerado com Deus, você criou um histórico na sua vida. Você teve várias experiências boas, experiências ruins, experiências que foram terríveis, experiências que te marcaram. Essas experiências todas podem ter deixado acumulando lixo na sua vida. E quando Deus entra na sua vida, Ele quer fazer o quê? Ele quer que você seja livre. Ele regenera o seu espírito, Ele faz você nascer de novo, faz você receber uma nova mentalidade, receber um novo desejo. Para quê? Para que você, no primeiro instante próximo, comece a limpar a sua casa. Agora, se você recebe a Jesus, teve um encontro com Ele, sua mente foi renovado, você sentiu um desejo diferente, mas não começou a limpar a sua casa, acontece infelizmente igual aconteceu com a minha colega. Ela recebeu a Jesus, ela teve o encontro, ela sentiu o toque, ela sentiu o desejo pela palavra. Pô, convenhamos, quem é a pessoa em sã consciência que não tem o Espírito de Deus, que tem vontade de ler a Bíblia? Ela nem gostava de ler, ela gostava. E começou a ler a Bíblia. Depois do culto, depois que recebeu Jesus. Então, Deus é tão poderoso que até coisa que você não gosta, você começa a gostar. Agora, por que não continuou? Porque ela não continuou esse processo. Ela não deixou que, agora eu tenho que limpar o meu coração. Não deu tempo dela começar a expor a vida dela totalmente para Deus e começar a limpar a vida dela. E aí o que acontece? O diabão, nada burro, percebe que o lixo está ali, viu que ainda a pessoa o coração dela, a mente dela já estava em Deus, porém a vida dela, a alma dela continuava cheia de sujeira. E aí foi usando os ardizes dele, conseguiu enrolar, conseguiu, infelizmente, levar ela de volta. Então, trazendo para nós agora, beleza, eu tenho
50 anos de crentes, de cristão. Mas será que dentro desses 50 anos de cristão que você tem, será que ainda existe no seu coração, na sua vida, algum pedaço que ainda está sujo? Se existe ainda alguma parte na sua vida, aquele quartinho escuro, aquele canto, sei lá, meio escondido no seu coração, que ainda armazena lixo, você está dando brecha para o diabo. Eu não estou falando que você vai cair possesso, daqui a pouco, pá, caiu. Não, eu estou falando que você está dando legalidade para ele. Por quê? Porque, como eu falei, se tem lixo, tem parasita. O lixo é a comida do parasita, é a casa do parasita. Se você deixa algo que é do diabo na sua vida, ele vai ter legalidade sobre você. Aí você se pergunta, então puxa vida, né, irmão? Pô, eu estou na igreja, eu dou dízimo, eu oro, eu vou aqui, eu vou lá, eu faço as coisas da igreja, mas eu continuo ainda brigando com aquele pecado, eu não consigo vencer aquele pecado, ou eu não consigo avançar nessa área espiritual da minha vida, nem a área espiritual, eu não consigo avançar financeiramente, eu não consigo me resolver sentimentalmente, eu não consigo, essa área não anda, não desliza. Muitas vezes nós passamos por isso. Por quê? Porque muitas vezes nós temos áreas, essas áreas ainda estão sob o domínio do diabo, ainda estão sujas, ainda estão cheios de lixo. Esse é o processo da libertação. Esse é o momento da libertação. Então, quando nós falamos sobre libertação, quando a Bíblia traz sobre libertação, é muito mais do que o simples fato de ficou possesso, caiu, pronto, acabou. Não é porque uma pessoa ficou possessa num culto e foi expulso o demônio da pessoa, que quando ela levantou, ela está liberta. Não. Só foi expulso as baratas da casa. O lixo está lá ainda. E é isso que muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós passamos por coisas assim, nós vemos pessoas na igreja passando por coisas assim, mas o lixo continua lá. Então hoje você está tendo a oportunidade de escutar isso para você poder mais uma vez dar uma analisada na sua vida. Para nós, isso é para todos nós. Mais uma vez analisarmos a nossa vida se existe algum lugar em nós que contém lixo. Para nós verdadeiramente sermos libertos. Aí entra o passo do que, puxa, beleza, então o que eu faço? Pô, eu entendi, irmão, que eu preciso me libertar, que existe área na minha vida que ainda tem sujeira. Mas o que eu faço agora? O que eu preciso fazer agora? Qual que é o passo? O passo é o mesmo que você já escutou 50 zilhões de vezes na igreja. Busca ajuda. A ajuda de Deus, lógico, primeiro em oração. Busca ajuda dos líderes. Convive com os irmãos da igreja. O convívio com os irmãos serve para isso. Porque quando você começa a conviver com os irmãos, você vai tendo intimidade, você pode falar, puxa, irmão, eu tenho dificuldade em tal área. Nesses momentos, Deus começa a operar a libertação. Ou quando o negócio é um pouco mais pesado, puxa, eu passei por uma coisa muito séria quando era criança, é um trauma, eu tenho um trauma em tal área. Procura os seus líderes, procura os líderes de célula, procura os pastores, procura o pastor, procura pessoas com mais experiência, procura a liderança da igreja para pedir aconselhamento, para poder estar ministrando a libertação sobre você e você está começando a caminhar para tirar todo o lixo. Então, esse é um passo importante. E é onde, infelizmente, muitas vezes nós paramos. Principalmente quem está na igreja há 50 milhões de anos. Nós estamos na igreja há muitos anos, às vezes nós temos lixos acumulados e temos uma vergonha tremenda de poder chegar diante dos nossos líderes e pedir ajuda. É terrível isso, mas é verdade. Por quê? Porque nós estamos na igreja, nós achamos que sabemos tudo, nós já escutamos 50 trilhões de pregações, nós já escutamos milhões de CDs, nós já pregamos, nós já oramos, nós já expulsamos demônios. Mas não é porque você já fez tudo isso que a sua vida está totalmente limpa. Essa é a questão. Então nós precisamos limpar nossa casa. Então se você tem uma área na sua vida que você precisa de libertação, que você precisa... Puxa, eu estou amarrado nesse negócio ainda. Procure ajuda. Isso não é vergonhoso. Pelo contrário, isso é de Deus. Isso é de Deus para a sua vida. Entendeu? O papel da igreja, o papel da igreja como corpo é realmente fazer isso. É poder te levar, poder te aconselhar, poder te ajudar a ser totalmente livre em Deus. Você escuta pregações para poder a pregação entrar em você, poder a palavra de Deus entrar em você e você ser liberto. Porém, tem áreas que você não vai conseguir sozinho, cara. Tem áreas que não dá. Você precisa da ajuda do seu irmão.
Nós somos assim, nós somos criados assim, para manter relacionamento com Deus e relacionamento com os homens, com as pessoas. Então, busque isso, busque ajuda. Isso não é nem um pouco vergonhoso. Amém? Então, esse é o segundo passo, a libertação. Tem uma frase que ele anotou no livro que eu achei muito legal, queria compartilhar com vocês, fala assim: a libertação, ela tem a finalidade de zerar todo o crédito de injustiça acumulado pessoalmente e geracionalmente. O que é isso? A libertação é esse o alvo dela, é fazer você estar limpinho, ó. Para quando o diabo olhar para você, ele fala: puxa, eu não tenho mais do que acusar esse cara. Agora, enquanto nós ainda não largamos todo o lixo, o diabo ainda chega diante de Deus, chega diante de nós e fala: opa, ó, aquela área ali é minha. É minha, eu posso tocar naquela área. Né? Ah, mas isso não acontece. Acontece. Exemplo mais básico de tudo isso é o caso de Jó. O diabo chegou para Deus e falou: Deus, ó Jó, ó Jó, ó Jó. Graças a Deus que Jó ainda era bom. Se Jó não fosse bom, o diabo já tinha tocado nele. Deus fala que Jó era justo, íntegro, reto. Por isso que o diabo não pôde tocar nele direto. Agora, se Jó tivesse realmente uma área do diabo nele, aquela área já era a autoridade do diabo. Naquela área o diabo já ia começar a puxar ele de novo. Por exemplo, se você se converteu, você veio para a igreja, etc e tal, pô, você está aqui caminhando com Deus já faz 2 anos, não sei. Mas você continua praticando o pecado de fornicação, o pecado de... em áreas sexuais, de pecados de relações ilícitas, você está com uma corda no pescoço. O diabo, na hora que quiser, ele faz assim: vem cá, puxa você. Se você está na igreja tanto tempo, mas continua mentindo descaradamente, ainda não parou de mentir, na hora que o diabo quiser, ele também faz, puxa você. Eu lembro, esse puxa você é igual, sabe aqueles cajadozinhos que aparecem em peça de teatro, que puxa o cara de cena? É isso que o diabo faz com você. Na hora que ele quiser, ele te puxa de volta. Ele põe um cajado no seu pescoço e ó, ele puxa você de volta. E aí, isso é a chamada legalidade. Eu dei brecha para o diabo. Deu brecha mesmo, você não limpou o lixo está ali, aquela área é do diabo na sua vida. Ele vai poder tocar de novo. Então, nós precisamos limpar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, a gente definiu aí a diferença entre a questão da libertação e a expulsão de demônios. Libertação é tirar o lixo das nossas vidas. Amém? E o terceiro passo, a terceira parte dessa restauração que Deus começou a operar em nós lá naquele dia que nós aceitamos a Jesus, é o passo da reeducação. O que é isso? É o passo que dá maior trabalho e é o passo que nós vamos praticar o resto da nossa vida com Deus. Que é o que? É ser reeducado na nossa vida. Como assim? Se você for ver a Bíblia, você for ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia tem muitos ensinos comportamentais. Fala: não brigue com seu irmão, ame seu irmão, não pratique tais coisas, não ande com pessoas que fazem tais coisas. Isso é tudo questão de comportamento. Lembra que eu falei no começo? Antes você bebia, agora não bebe mais. Na outra religião também, os caras bebiam, agora não bebe mais. A Bíblia, ela traz esses ensinamentos, assim como o mundo também traz. Lógico que os ensinamentos da Bíblia são muito mais melhorados do que o mundo traz. Mas, esse passo vem depois disso, vem junto com isso, de você continuar se reeducando, você continuar sendo trabalhado dia após dia. Isso vai até o final da nossa vida. Isso vai até o dia de nós vemos Jesus voltando e levando a gente embora. Quando Jesus voltar e levar, aí vai acabar essa briga diária. A nossa luta diária vai ser sempre estar aprendendo novas coisas, estar cobrindo o nosso histórico de pecado, precisa ser coberto com uma nova história. Uma vez eu li um livro, esse livro fala sobre a questão do funcionamento da mente. E o cara fala assim, pessoas que têm depressão, pessoas que têm problemas, começa a acumular um monte de pensamento ao mesmo tempo, o que ele precisa fazer? Uma das atividades mais básicas é o que? Você precisa inserir sobre você uma nova memória. Eu tenho uma memória extremamente triste de tal ocasião, e aquela memória
traz dores horríveis. Você precisa inserir na sua mente uma nova mensagem em cima daquilo. Você precisa modificar aquela informação. Você trazer uma nova imagem sobre a sua mente. E é realmente assim conosco também. Como assim? Lembra que eu falei, você se converteu com 15, 20 anos. Você teve uma vida inteira juntando lixo. Você se acostumou durante essa vida toda sua a praticar o determinado pecado. Você praticava o mesmo pecado, o mesmo pecado, o mesmo pecado. Agora você se converteu, você aceitou Jesus, sua vida foi renovada, você limpou o lixo, porém você é extremamente acostumado a praticar a mesma coisa que praticava. Porque, querendo ou não, foram 15 anos praticando. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Então o que acontece? O nosso corpo, a nossa vida, ela é acostumada com os erros que nós geramos. Então agora, depois que a gente passou por esse processo de libertação, esse processo de encontro com Deus, nós precisamos escrever uma nova história em cima disso. Nós precisamos começar a dar novos passos em cima disso. É nesse ponto onde muitos sofrem, pensando assim, por exemplo, eu antes de ir para a igreja, eu traía minha esposa direto. Nossa, eu traía minha esposa direto. Eu me converti. Agora eu parei de trair. Não é porque você se converteu e parou de trair que você não vai ser mais tentado a trair a sua esposa. Não é porque você se converteu e parou de fazer tal pecado que você não vai ser mais tentado a fazer tal pecado. O seu corpo vai querer pender para esse mesmo pecado de novo, de novo, de novo, de novo. Aí entra essa questão da reeducação. Você precisa gerar em você uma proteção, você precisa gerar em você mecanismos para quando essa tentação bater, você conseguir lutar contra ela. Você conseguir fugir dela. Porque, infelizmente, a verdade é o seguinte, ela sempre vai vir. Ela vai vir de novo. E por que ela sempre vai vir e sempre vai ser aquela tentação que mais te incomoda? Porque durante 10, 15 anos você passou por ela. Você viveu esse tempo todo. Então, cai naquele mesmo exemplo, você vê uma pessoa que se livra das drogas. Aí você vê o histórico que o cara volta para as drogas de novo. O cara saiu das drogas, ficou 1 ano, 2 anos, daqui a pouco ele usou de novo, rolou ladeira abaixo de novo. Por quê? Porque o corpo dele era acostumado com a droga. Porém, se o cara ficar alguns meses sem droga, ele vai se desintoxicar. Ele vai limpar o organismo. Porém, o histórico que tem sobre a vida dele é de praticar aquele erro. Então, ele vai ser tentado a pender naquele erro de novo. Então, ele precisa gerar estruturas que não façam pender para aquilo. Estruturas como tal. Puxa, se eu tinha problema com drogas, com cigarro, cara, eu não vou andar perto de pessoas que fumam. Se os caras do meu trabalho fumam cigarro, eu preciso dar um jeito de ficar longe dos caras. Mas os caras estão lá. Você já é livre, você já está 10 anos na igreja. Mas você fica na rodinha lá que os caras fumam cigarro, você acha que não vai dar vontade em você? Vai. Ou só se passar um período muito bom, você, não, agora eu estou firmão mesmo, firmão de todo jeito. Não dá mais nada. Tudo bem. Porém, você vai ser tentado de novo. Na mesma área, do mesmo jeito. Então, nós precisamos gerar esses mecanismos em nós. Mas isso, seria... Então, isso não é trabalho de Deus? Realmente não. Deus, ele está aqui para te ajudar. Deus vai te dar suporte, vai te dar força, vai te dar amigos, vai te dar uma igreja para te suportar, para poder gerar esses mecanismos em você. Porém, a luta vai ser sua sempre. Deus, ele quer um milagre em você? Sim, ele faz um milagre em você. Só que a luta é sua. Nós precisamos entender, sabe? Infelizmente, nós inventamos o mundo cristão. Ele olha muito assim e fala, puxa, Deus faz toda a obra para mim. Mas na verdade não é assim. Alguns pontos realmente Deus vem, acabou, é tudo isso aqui, mexeu. Mas alguns pontos não. É a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você vai ser tentado de novo, você vai ser tentado pelo diabo novamente, o diabo vai atacar você mais vezes e mais vezes e mais vezes e mais vezes, mas você, crendo em Deus, suportado em Deus, vai conseguir vencer as tentações e vai alcançar a salvação
de Deus. Então o processo de restauração na nossa vida é esse. É onde você vem e o seu espírito é renovado. Agora, depois desse momento, a sua alma precisa ser liberta, precisa ser transformada. E aí você começa essa caminhada, onde você começa a tirar o lixo, tira os parasitas, tira os lixos, e agora começa a aprender a viver uma nova vida. Uma vida que não se liga mais com aquilo que você ligava antes, com aquilo que você era preso antes. E vai até o fim, até o dia da volta de Cristo, até o dia que Deus vem nos buscar. Esse é o padrão de um cristão. Essa é a vida de um cristão. É uma luta. É impossível falar que ser cristão é fácil. Não, não é. Ser cristão é realmente carregar a sua cruz, seguir a Jesus. Isso é ser cristão. É você tomar um peso sobre você, pegar o preço para poder manter a sua vida com Cristo. E qual é o peso? É realmente largar o pecado e viver uma vida lutando contra o pecado. Seja o seu pecado antigo, seja um pecado novo que bate na sua porta. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Essa é a luta de todos nós dia a dia. Essa era a luta de Jesus. Jesus ele não tinha um histórico de pecado, mas Jesus era tentado todos os dias. Ele viveu 33 anos. Foram 33 anos de pura tentação. É impossível você pensar que Jesus só foi tentado no deserto. Não foi. Lá foi o ápice do negócio. Mas ele passou 33 anos passando por tentação. 33 anos sendo tentado em tudo quanto nós já fomos tentados. Jesus era normal. Jesus ele passava pelas mesmas lutas que eu e você passamos. Jesus passava pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos. Jesus talvez tinha uma mãe chata, um pai chato, talvez tinha um vizinho barulhento, talvez tinha um cachorro que estragava as coisas dele, talvez caía as ferramentas no pé de Jesus e também ele ficava ruim. Talvez tinha dias que Jesus também passava mal, ficava o dia inteiro com dor de barriga em casa. Jesus era normal. Jesus não era Deus na terra, Jesus era normal na terra. Jesus era um ser humano. Por quê? Porque ele teve que vir como ser humano, viver como ser humano, sentir como ser humano, para poder representar o Adão que caiu no começo da criação. E para que pudesse estar escrito depois lá na frente, que em todas as coisas ele foi provado, porém prevaleceu em tudo. Quando fala todas as coisas, são todas as coisas. Ele sofreu pelas mesmas coisas que nós. Então tem como? Tem como. Mas é essa caminhada. No caso de Jesus, ele não tinha o pecado inserido nele. Você tem o pecado inserido em você. A sua carne é pecadora, a minha carne é pecadora. Porém, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, pelo nosso contato com Deus, pelo sangue de Jesus derramado sobre nós, nós temos o poder de sermos salvos. Essa é a glória de Deus. Essa é a diferença entre nós e as outras religiões ou outras fés professadas. A diferença é que nós alcançamos a salvação pela misericórdia de Deus e somos renovados totalmente pelo nosso contato com Deus diariamente. A nossa vida com Deus é que dá poder para sermos transformados. Era isso que eu queria trazer para vocês. Dentro disso, por quê? Porque como eu falei lá no comecinho da questão da mensagem, infelizmente, o mundo gospel está aí para todo mundo. Nós temos um monte de simpatizantes dentro da igreja. Um monte de pessoas que estão dentro da igreja se dizendo cristãs, se dizendo crentes, se dizendo salvas. Porém, salvo mesmo é aquele que está nesse processo. É aquele que viveu nisso, que recebeu um novo espírito, que nasceu de novo, que foi liberto e que vive dia após dia lutando para não pecar e esperando a volta de Jesus. Esse é o caminho da salvação. Quando nós abrimos mão disso, nós perdemos a salvação. A nossa salvação, o passo onde nós saímos fora e perdemos a nossa salvação, é quando nós quebramos a nossa aliança com Deus. O nosso espírito foi renovado. Nós começamos um processo de buscar a Deus, de começar a livrar o pecado. No momento em que nós largamos isso, aí nós perdemos a nossa salvação. Agora, enquanto estamos agarrados em Deus, firmados em Jesus, andando firmes com Ele, lutando. Mas eu caí no pecado hoje. Mas você se levantou de novo e está prosseguindo. Você está dentro da salvação de Deus. Porque você é pecador, nós somos pecadores. Como eu falei, é outro erro que a igreja cristã tem. Eu errei, sai fora, sai da igreja, sai do grupo, sai de tudo. Você é do capeta.
Não é, cara. Você é humano, você vai errar, você vai pecar. Talvez você caia no mesmo pecado que você já está brigando faz tempo para não cair. Agora, uma coisa é você cair no pecado, outra coisa é você ser sem vergonha e continuar no pecado. É diferente. Essa é a questão nossa. Essa é a questão da diferença do verdadeiro cristão para aquele que se diz cristão. O que se diz cristão simpatiza com a igreja e permanece no pecado. O que é verdadeiramente cristão, ele se diz cristão, ele pode até pecar, mas ele está lutando de novo para continuar. Essa é a questão. Essa é a essência de ser cristão. É você continuar dia após dia lutando com todas as suas forças para ser salvo no final de todas as coisas. Foi para isso que Deus nos chamou. Essa é a nossa luta. Nossa, mas é muito difícil, irmão. Pô, que luta complicada. Aí você vai reclamar com Adão quando você for pro céu. Quando você encontrar com ele lá, você fala com ele lá, cara, porque a culpa não foi nossa. Mas aí eu falo para você, a culpa é de Adão. Talvez se passasse para a próxima geração depois de Adão, ia ter erro do mesmo jeito. Não tem jeito. Sabe? Então, Adão é o culpado. Deixa a culpa para ele. Mas nós temos que viver essa caminhada, amém? Então, deixa eu ver se anotei mais alguma coisa aqui. Da questão da reeducação, né? Tem 3 coisas que o pastor escreveu, eu achei muito legal. O processo da reeducação fala assim: eu preciso aprender a desaprender. O que é isso? Eu preciso aprender a começar a desaprender os meus vícios. Eu era viciado naquelas coisas, eu preciso aprender agora a não cometer mais o mesmo erro. Se eu era viciado em pornografia, então agora eu tenho que dar um jeito de não me ligar. Se eu tenho aquela questão de, puxa, se eu vejo o computador, eu já olho o computador, já quero entrar lá, então é melhor eu nem entrar no computador. Coloca uma senha lá, dá para sua mãe, dá para o seu pai, para o seu irmão, para qualquer pessoa que quiser. Você está fazendo uma estrutura para você não cair. Porque é aquela coisa, imagina, você com o computador aberto, você que teve problema com isso, abre o computador, sentadinho, e fala, Deus, eu não quero ver. Não dá, irmão. Então, tipo assim, se você ainda tem a dificuldade, vai empurrando isso para outro, fica longe do computador, só vai no computador quando tiver uma pessoa perto. E outros exemplos assim também. Então, o primeiro é aprender a desaprender. O outro é aprender a reaprender. Ou seja, beleza, se eu estou desaprendendo a andar no caminho errado, agora eu preciso começar a aprender uma nova etapa. Que é isso que eu falei agora. Então, tipo, se eu sei que eu vou correr o risco de sentar no computador e entrar no computador, se eu der a senha para uma pessoa, quer dizer que eu estou reaprendendo uma nova ação. Se eu só vou mexer no computador quando eu tenho alguém no meu lado, eu estou reaprendendo uma nova ação. E a terceira coisa é aprender a aprender sempre. Ou seja, a nossa vida, você vai continuar lutando para aprender coisas novas. Por isso que você vem na igreja. Você não vem... Uma coisa chata, sabe? Eu detesto, vou ser bem sincero, mas eu acho muito chato. Você não pode vir na igreja só pensando na questão da oração. Tem muita gente que adora vir na igreja porque depois do louvor apaga a luz e a galera vai orar por você e você vai sentir um fogo saindo do seu coração assim. Você vai, hoje! Na boa, meu, é chato pra caramba, porque você vem com o coração só pra oração, você escuta a palavra e a palavra não faz diferença nenhuma na sua vida. Se a palavra não faz diferença nenhuma na sua vida, você não está aprendendo nada. Porque é a questão da libertação, lembra? Se você tirar o lixo, a libertação é o quê? Tira o lixo. Beleza, tirei o lixo. Mas você não aprendeu a não manter a não colocar mais lixo dentro de casa, não tem jeito, você vai colocar lixo de novo. A mensagem bíblica, a pregação da palavra, as manhãs de estudo, as mensagens na internet, seja o que for, é para que as células, essas reuniões de estudo são todas para te ensinarem a viver uma vida nova. Infelizmente, muitos vêm nessa ânsia, pela questão do espiritual, do sobrenatural. O sobrenatural é você sentir um calor entrando no seu corpo. O sobrenatural é você chorar enquanto alguém está orando por você. Mas isso é só a limpeza da casa. Se você não aprender a não fazer mais sujeira, não vai dar certo. É que nem, né, lá em casa, coitada, a Jéssica briga direto comigo. Porque homem, a maioria é bagunceiro, né? Então, tipo,
ela acabou de limpar a casa, eu já começo a bagunçar as coisas de novo. Então, se eu não aprender a não deixar as coisas bagunçadas, eu vou ter sempre ela reclamando comigo. E tá certo, ela está limpando a casa. Então, eu preciso aprender algo novo. Eu preciso aprender coisas novas para não deixar o lixo entrar na minha vida de novo. Isso você aprende como? Escutando a palavra de Deus. Aprendendo dos irmãos, recebendo conselhos. Do que adianta você ouvir um conselho bom numa pregação, ou realmente, às vezes, na mesa de algum irmão e não colocar em prática? Não adianta de nada. Você está deixando o lixo entrar de novo na sua casa. Então aprenda. Não venha para a igreja só pela questão da oração. Venha também para ser ministrado. Venha para receber oração, para ser abençoado, sim. Mas venha com muito mais fome da palavra. Porque na segunda-feira o pastor não vai estar lá para orar por você. E nem é certo que ele esteja lá para orar por você. Uma das questões desse livro que fala, uma estatística dele, ele fala assim, que o trabalho da igreja, o trabalho pastoral, é 80% aconselhamento e 20% libertação. O que é isso? É 20% é ministração e 80% é ensino. Só que nós, cristãos, crentes preguiçosos, nós preferimos 80% o pastor resolvendo os nossos problemas e 20% de palavra, porque escutar a Bíblia, ler a Bíblia é chato. Nós precisamos mudar isso. Se você conseguir mudar isso, você avança. Já diz a palavra de Deus, até o pastor colocou no site lá, o meu povo perece por falta do quê? Conhecimento, não é por falta de oração, é por falta de conhecimento. O conhecimento te leva para uma vida, muito diferente. O viver consultando a palavra de Deus, o entendendo a palavra de Deus, te ensina a não deixar o lixo entrar na sua casa de novo. E se você não deixa o lixo entrar, não entra parasita. Se não entra parasita, sua vida é melhor. Amém? E é muito mais fácil continuar na caminhada. É isso, irmãos. Amém? Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Quero que a gente possa orar por isso. Que você possa, desejar no seu coração realmente se manter nesse processo